Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a esta live especial que nós estamos aqui nesse momento, aguardando uma convidada muito especial. Nós vamos fazer um bate-papo com uma querida amiga aqui de Araraquara e que ela já está chegando para a live. Olá, Inês! Eu acho que a internet deve estar lenta aqui na minha casa, acho que é por isso. Ai, que dificuldade. Faz parte, viu? Faz parte da vida. São os percalços que a gente fala, né? Que a gente fala, são os percalços. E não pode desistir, né? A gente está aqui, ó, tentando já faz quanto tempo? Com certeza. Nós estávamos tentando fazer pelo StreamYard e lançar diretamente esse vídeo, essa gravação, pelo canal nosso do YouTube. Estava tudo certo, tudo programado, e aí não dava certo, a Inês não conseguia entrar. Foi uma loucura, mas aí o Victor tentou, deu um help para a gente, e aí a gente falou, vamos então fazer pelo Instagram. É uma forma também possível. Lembrando que o Instagram a gente tem uma limitação de horário, apenas 1 hora, então a gente precisa estar um pouco atento com isso, né? Então tá bom. Inês, boa tarde, muito obrigado, muito agradecido pela sua presença aqui entre nós, para a gente fazer esse bate-papo. Eu que fico agradecida, né, de poder participar do seu canal do Instagram. Inês, deixa eu te perguntar uma coisa. Como as pessoas não te conhecem, a nossa querida Mitico, uma companheira que está sempre junto com a gente. Seja bem-vindo, Mitico. Nós estamos aqui, íamos fazer esse bate-papo, essa entrevista com a nossa querida Inês, pelo Instagram, pelo Instagram não, o Instagram está sendo agora. Íamos fazer pelo YouTube, pelo StreamYard, mas deu algum problema técnico e o Vitor veio aqui e falou, vamos então fazer pelo Instagram. Então estamos iniciando esse bate-papo. Inês, conta pra gente quem é você, que o pessoal não te conhece, né? Como é que você chama? Quem é você? O que você faz? Bom, eu me chamo Marinês, tá? Eu trabalhei muitos anos na Unesp, no laboratório, eu sou farmacêutica bioquímica, hoje eu sou aposentada, e aí, com a aposentadoria, eu consegui me dedicar um pouco mais aí à caridade. Então, tenho um pouco mais de tempo para estar me dedicando aí aos nossos irmãos mais necessitados. Se aposentou para trabalhar, né, Inês? Exatamente. Eu parei de trabalhar e agora eu comecei a arregaçar as mangas, literalmente, que é um trabalho bem árduo mesmo. Inês, você já fazia esse trabalho já quando trabalhava, não é? Já fazia essa parte, né? Na verdade, é assim, Luísio, a caridade é um chamamento que a gente tem dentro da gente, né? Então, às vezes a gente fala assim, né, por que será que tal pessoa não faz uma caridade? Mas eu acho que isso é um despertar dentro de cada um. E eu tenho esse despertar dentro de mim desde criança, desde muito pequena. Minha mãe conta que eu pegava as coisas escondidas e saía distribuindo, né? Então, eu acho que isso o que é um chamamento mesmo. Eu tive esse chamado, né? Eu vejo as coisas acontecendo ao meu redor. Isso me comove muito e faz com que eu me dedique a essas pessoas, né? Um pouco que eu posso. E assim, esse trabalho eu venho fazendo assim há muito tempo na minha vida, nunca sozinha, né? Porque sozinha a gente não consegue. Sempre com o apoio dos amigos, dos meus familiares, né? Que estão sempre me apoiando. A gente já ajudou já umas 3, 4 casas já a reformar, a fazer, de pessoas que realmente tinham necessidade, não conseguiam. E doações diversas, né? E assim, e aí com o grupo, né? Hoje a gente consegue centralizar um pouco mais essas doações. Não ficou limitado somente a mim. Eu tenho amigos que participam, que são bem ativos e que ajudam muito, ajudam bastante no nosso grupo.
Então, você faz parte, junto com esse grupo de pessoas, né, de ajuda comunitária. É um grupo voluntário, filantrópico, de caráter assistencial e interreligioso. Né? Eu acho fantástico essa questão. Não é um grupo voltado para determinada religião, determinada organização. Não, ele é caráter filantrópico, assistencial e interreligioso. E é chamado Unidos contra a Fome. Como e quando que surgiu a ideia de se formar esse grupo, Inês? Então, é assim, ó, eu na minha busca, né, de como poderia estar ajudando as pessoas, eu cheguei até o grupo da Fraternidade, do Vladimir Galhardo e da Denilson. E aí comecei a participar desse grupo, e eles fazem sopas aos sábados. E comecei a ajudar, descascando legumes, indo buscar algumas vezes. E como eu gosto muito de cozinhar, comecei a preparar a comida também. E num certo dia, preparando a comida, eu me senti assim bem triste, porque a gente recebia doações, nem sempre eram adequadas e nem sempre em quantidade suficiente para que a gente pudesse fazer uma sopa bem nutritiva. E aí comecei a comentar com alguns amigos, né? E com alguns familiares. Falei, puxa vida, eu vou lá de sábado, né? E é tão chato isso de não ter essa sopa tão rica, né? Que as pessoas vão receber. É bem difícil de conseguir doações e tudo mais. Aí conversei com a Denilson, falei, olha, eu acho que eu vou fazer melhor indo buscar recursos e comprar doações para distribuir não só para vocês, mas para outros grupos que fazem sopa, do que eu ficar aqui na panela fazendo a sopa. Aí eu parei de fazer a sopa, né, de colocar a mão na massa, e comecei a pedir recursos para alguns amigos que já me ajudavam. Aí foi falando para o outro, e hoje a gente está em 35 pessoas no grupo, e cada um ajuda como pode, uma quantia em dinheiro, ou uma quantia em donativo mesmo, o que tem, né? O que pode. E dessa forma, toda semana, toda terça-feira, eu compro legumes, encomendo de uma pessoa que traz de Ribeirão, do CEAGESP, de algum lugar, do assentamento, ele compra, e ele vende para a gente a preço justo. Ele muitas vezes nem coloca nenhum lucro em cima, a gente paga um preço bem mais em conta. E aí, toda terça-feira, eu distribuo 40 quilos de legumes para o grupo da Fraternidade, para o grupo Caritas, do Vale Verde, para o grupo do Arcélio, Chico Xavier. A gente entrega, faz comida, faz sopa. Entregamos no Asilo Otoniel uma quantidade, doamos para a geladeira comunitária e doamos legumes para a Casa do Caminho. A gente doava para mais grupos, né? Mas com a pandemia, alguns grupos não conseguiram se estruturar e pararam de fazer a comida e de entregar essa sopa. Então, mas eu ajudava para o grupo do Bruno, que entrega para morador de rua, tem uma moça, a Wanda, que entregava em Matão, num grupo também assistencial lá em Matão. Mas, enfim, a gente está ajudando agora, por esse tempo, esses grupos, né? E aí, como a gente tinha uma verbinha ainda, né? Então, a gente começou a montar cestas. Então, a gente ajuda os grupos com os legumes e a gente montou um kit que a gente chama de kit mistura. Brincando. A gente coloca legumes, a gente coloca sardinha, a gente coloca ovos, quando dá, a gente compra salsicha ou linguiça e coloca macarrão e molho. Então, toda terça-feira a gente monta na casa de uma amiga que é do grupo, a Silvia, a gente, com a ajuda da Sônia, também, que também é bem ativa no grupo, e a gente monta essas cestas e distribui para associações ou para outros projetos que distribuem para as pessoas necessitadas. Então, e assim, quando a gente tem alguma solicitação de uma pessoa, fala, olha, está precisando de uma cesta em tal lugar, a gente vai e leva e dá para a pessoa também entregar. Mas, assim, a grosso modo, né, a gente prepara as cestas, distribui para os outros grupos distribuir. Então, por exemplo, essa terça-feira a gente distribuiu 7 cestas no grupo SECAP, Projeto do Bem lá do SECAP,
e distribuímos 20 cestas para uma igreja presbiteriana, que é o pastor que faz um trabalho muito bonito lá no Vitório Desante, e ele distribui para os fiéis dele, carentes lá da comunidade dele. Então, isso foi essa terça-feira. Terça-feira que vem, a gente vai distribuir 18 cestas para o Projeto do Bem e mais algumas cestas avulsas. Então, é essa nossa atividade. Entendi. Você falou que então são 35 pessoas que participam do grupo de vocês? Sim, a gente tem 35 pessoas atualmente no nosso grupo, que é um grupo no WhatsApp. Certo. E além disso, vocês se reúnem então de terça-feira, que é o dia da reunião que vocês designam para isso, um dia da semana. O que eu achei interessante, Inês, que você comentou que você literalmente punha a mão na massa. E eu lembro que uma vez o Ariovaldo, lá do Eurípides Barçanufo, falou que quando às vezes umas pessoas estavam assim com problemas, sabe aquelas dores da alma, aqueles problemas existenciais, não tinha muito sentido da vida, diz que o pessoal orientava para ir para uma atividade desse tipo, descascar batata, né? Poxa, mas descascar batata? Descascar batata, pôr a mão na massa, literalmente, porque aí você para de ficar pensando nos seus problemas e vai fazer alguma coisa de útil em favor de alguém. Quem quiser participar, tá? Aí o Aloysio depois coloca aí o meu contato, pode me ligar, eu posso estar explicando mais um pouquinho sobre o grupo, e a gente recebe todo tipo de doação. Então, seja em dinheiro para a gente comprar os legumes para os grupos fazerem as comidas e as sopas, seja em donativos. Então, a gente lançou a campanha agora essa semana, a gente iniciou a campanha do Natal, para a gente montar as cestas mais substanciosas possível, né? Então, a gente está pedindo todo tipo de material de alimento não perecível para ser colocado na cesta, desde refrigerante, leite condensado, bolacha, goiabada, e para a gente estar colocando e enriquecendo essas cestas. Nossa meta é preparar 120 cestas para o Natal. Então, a gente vai precisar de muita ajuda, tá? Ajuda de todo mundo. Outra campanha que a gente iniciou agora, essa semana, é Eu Alivio o Caminho. Essa campanha, Eu Alivio o Caminho, a gente está pedindo calçados para distribuir para a população de rua, que tem bastante gente, né, ambulantes, que passam pela rua, e a gente, assim, com o sapato bem danificado, e a gente fica bem comovido de ver com esse calor que faz na cidade, com esse asfalto tão quente. Então, a gente entrou com essa campanha. Pode ser um sapato novo, como um sapato usado. Mas vamos recapitular. Então, vamos voltar. Eu acho que quando eu perguntei para você quantas pessoas que faziam parte e quando que vocês se reuniam. Então, a gente se reúne toda terça-feira, tá? E aí eu vou até o mercado municipal, busco os legumes lá no caminhão que chega. Às vezes eu busco no mercado municipal, às vezes eu busco na Igreja do Carmo. Aí ele me entrega todos os legumes que eu já encomendei, né? Aí eu pago para essa pessoa. Aí eu vou até a casa da Silvia, que é onde a gente se reúne, e lá está a Sônia e a Silvia, e a gente começa a montar as cestas. Então, a gente coloca os legumes, a gente coloca um macarrão, um molho, uma sardinha, uma dúzia de ovos. Quando dá, a gente compra linguiça, frango, salsicha, o que dá para a gente colocar nesse nosso kit mistura. E a gente monta as cestas e distribui para que associações de bairro ou outros projetos que tenham contato próximo com as pessoas que são cadastradas nas associações e nesses projetos, recebam essa cesta. Então, nessa terça-feira, a gente montou 28 cestas. Então, foram 20 cestas para o bairro Vitório Desante, lá para a igreja presbiteriana. Tem um pastor que faz um trabalho muito bonito lá, com os fiéis. Ele recebeu 20 cestas e ele distribui para os carentes ali da comunidade dele. Aí, 7 cestas foram para o Projeto do Bem, que tem no Hortência e tem no SECAP. Então, foram 7 cestas para o SECAP e uma cesta avulsa que a gente doou para uma pessoa carente que fica ali, mora ali perto da linha do trem.
Então é assim que funciona, toda terça-feira é assim, e cada terça a gente não consegue ajudar todos os bairros na terça, então a gente divide, cada terça a gente ajuda um bairro, ok? Então é feito alternadamente, né? De uma forma que vocês consigam atender mais gente do Mas que só atender um determinado grupo. exatamente, é assim, e as cestas, a quantidade de cestas, ela está relacionada diretamente com as nossas condições de comprar o legume e também das coisas que a gente ganha. Então, eu tenho um grupo, que é uma pessoa que faz um movimento no prédio onde ela mora, e todo mês ela me entrega 70 macarrões, 50 molhos, 70 molhos, enriquece bastante, a gente, com isso, a gente consegue fazer mais cestas. Então, a nossa cesta é bem limitada nesse sentido. Se a gente tem bastante doação, bastante arrecadação, a gente consegue montar mais cestas e distribuir mais bairros, porque esse kit mistura é um kit que não vai durar muito tempo numa casa, né? Assim, a gente fica assim com dó, mas é o que a gente consegue fazer no momento. Vai durar o quê? 2, 3 dias? Sim, depende da quantidade de pessoas da família. Exatamente. Então, é o que a gente consegue fazer no momento. Mas, assim, é muito importante essa ajuda, eles contam com isso, eles esperam, eles ficam muito felizes. Na hora que você entrega, que vai os ovos, a pessoa fala, nossa, ovo, que gostoso. Então, assim, é uma ajuda que bem necessária mesmo. Que a gente Entendo. tenta... Isso. E além de doação de mantimentos, vocês também têm, eu sei que tem um grupo de pessoas que fazem doação em dinheiro para vocês. Tem, é assim. A gente tem dentro desse grupo nosso, Unidos contra a Fome, a gente tem várias pessoas que são de outros grupos também. Então, eles trazem problemas dos grupos deles para a gente, né, pessoas que precisam de doações, e levam os nossos pedidos também para o grupo deles. Então, dessa forma, a gente consegue ajudar muita gente, com fogão, geladeira. A gente conseguiu agora, há pouco tempo, a gente parou na pandemia, mas conseguimos finalizar a casa da Cleide, lá no Vitório de Sante, que ela morava com uma precariedade muito grande, com uma criança com problema neurológico, na cadeira de roda, chovendo em cima. E assim, precário em todos os sentidos. Aí a gente conseguiu rebocar a casa, pôr imóveis, cama hospitalar. E assim, é o que eu falo, a gente vai contando para um, para outro, né? Você mesmo ajudou, passou o contato do Carlinhos Aiello, que ele arrumou as janelas da casa, arrumou porta. E assim, e várias pessoas compraram coisas e doaram. Tem uma pessoa que comprou toda a parte do madeiramento da casa para a gente fazer o telhado, doou. Então, assim, a gente tem muita gente boa no mundo. Aliás, a gente tem mais pessoas boas no mundo do que ruins. É que elas não são mostradas, né? Não dá muito ibope, né? Falar das pessoas boas. Então, na verdade, a gente devia divulgar uma boa ação que alguém fizesse, não precisava divulgar o nome. Divulgar uma boa ação por dia. Seria fantástico, né? Exatamente. Então, assim, a gente tenta. Agora, há pouco tempo, uma amiga minha, que é do grupo lá dos Vicentinos, também ajudou com colocação de portão em 2 casas, né? Aí a Vera, que é do nosso grupo, doou um portão, depois a gente conseguiu mais um com o Carlinhos. E assim vai. É essa a nossa mobilização. Então, é um grupo, assim, que se uniu para fazer caridade. E a gente espera, assim, que todo mundo se esforce para isso, né? E realmente muitos se esforçam, todos se esforçam. E então, com isso, a gente consegue ajudar. Aí tem um outro grupo, que é o grupo da cura prânica também, que tudo que minha irmã é do meu grupo e do grupo desse grupo. Aí ela posta no outro grupo também, a gente recebe muita ajuda. Então, assim, é uma união mesmo de esforços, vamos dizer. Tudo com um único objetivo que é ajudar. Então, Inês, vocês fazem assim, né? Doação de cestas básicas, alimentos preparados. Eu fiquei sabendo também, né, daquela questão que vocês móveis, utensílios domésticos, construção. Como que é que o pessoal pode ajudar nessa parte também, se quiser? Então, é assim, ó. Então, a pessoa tem, por exemplo, uma janela para doar.
certo? Aí a gente vai entrar em contato com as pessoas, né? Vai divulgar isso nos grupos, e aí, através das associações, eu vou ficar sabendo qual é o morador que precisa. Normalmente, esse morador, essa pessoa, ela não tem condições de pagar um transporte. Então, isso dificulta demais a doação. Porque a gente sabe que o transporte de uma janela, de um móvel, não é barato. Então, a princípio, algumas coisas, até meu marido e eu, até eu, a Sônia, a Lucia, as pessoas do grupo, a gente já arregaçou as mangas, já pegamos um carro aqui e fomos carregar móveis, carregar entulho, carregar o que dava. Mas, infelizmente, a gente, assim, entende que isso não é tão viável. A gente não tem tanta condição de ajudar dessa forma, né? Então, assim, quando a pessoa doa, a gente vai fazer de tudo para conseguir buscar, entendeu? Vai tentar fazer uma vaquinha para pagar o transporte quando a gente não consegue buscar. Vai tentar se virar. Entendi. E o que é interessante é assim também, né? Vocês fazem uma verificação de realmente se a pessoa está precisando daquilo também, né? Não é assim, leva para qualquer lugar, né? Então, assim, essa questão da doação, ela é bem complexa, né? Até a questão da caridade, ela é bem difícil para a gente, porque a gente fica o tempo todo se policiando e não julgar, né? Sim. E só que a gente entende que muitas pessoas, às vezes, podem pegar uma doação e ir na frente de alguém que está mais necessitado e que ficou sem. Então, a minha conversa com os gestores, né, dos grupos, das associações, né, que eles tenham esse filtro, né? Porque eles têm esse poder de filtrar isso e verificar se realmente a pessoa precisa e se antes dela não tem um mais necessitado. Sim. Então, é esse... E eu acredito assim também, Aloysio, que eu acho que as coisas acabam indo para quem tem que ir, sabe? Isso é uma prova que a gente já teve, assim, de que as coisas são direcionadas exatamente para quem precisa ir. Então, todas as vezes que a gente precisou ajudar uma família e a gente pensou naquilo que a gente precisava e a coisa veio encaminhada pela espiritualidade e pelas forças divinas maiores aí e chegou até a gente. Então, eu acho que assim, que como o nosso trabalho é sério, né? Então, a gente consegue essa conexão aí. Então, às vezes a gente cansa, tem dia que a gente fica meio chateado, fala, ai, puxa vida, né? Aí vem uma prova de que o caminho é esse, está correto, e continue em frente e não desista. Então, já que você tocou nesse assunto, isso aí eu não tinha pensado em te perguntar, mas veio agora a calhar. Teve alguma coisa, algum fato que te tocou assim profundamente, que te emocionou muito? Então, vou falar disso aqui, eu já vou começar a chorar, né? Então, na verdade é assim, quando a gente fazia comida antes da pandemia, né? A gente fazia lá na casa da Sônia, eu, a Vera, a Sônia, o Edson e a Lucy, que são as pessoas, uma parte do grupo. Então a gente fazia, até mandei as fotos, né? Infelizmente não dá para mostrar aí agora. Eu vou tentar depois, na edição do vídeo para o YouTube, eu vou conversar com o Vitor e a gente vai tentar colocá-las depois, então. Tá? Para o YouTube vai estar completo. Beleza. Aí a gente levava essa comida lá no Vitório de Sante, lá nessa associação de moradores. E aí a gente tinha esse contato próximo, né? E uma senhora contou que tinha filha com paralisia cerebral. E aí nós do grupo resolvemos fazer uma visita para essa criança, para essa menina, é uma adolescente, né? E isso nos chocou demais, sabe? Assim, porque a precariedade, né, da pessoa, porque o que eu falo para você, a gente tomou cuidado de não julgar a mãe, né? Porque por trás de uma situação existe uma história. E quando a gente ouve a história, a gente até, de repente, até se envergonha de pensar alguma coisa diferente, sabe? Fala, puxa vida, né? Pensei... Então, assim, a gente tem que conhecer a história de cada um e entender que cada um reage de acordo com a sua história e consegue reagir de acordo com a vida.
que ela tem. E no caso dessa mulher, ela cuidava da menina com muito cuidado, com muito carinho, fazia de tudo para a menina, mas as condições de vida dela da casa era muito precárias. E foi aí que a gente se uniu e conseguiu fazer uma... A gente não conseguiu concluir tudo, né? Faltou rebocar a parte de fora da casa, mas a gente não conseguiu pedreiro voluntário, a gente teve que pagar, né? Então, assim, a gente fez campanha, vendeu lasanhas, a gente vendia as coisas para arrecadar fundos. Então, é isso. E também, assim, deixa a gente muito comovida quando a pessoa pega aquela comida e a criança já vem com a colher, né? E Nossa. já quer comer. Então, você vê que, assim, que realmente estava com fome. Então, é bem comovente isso, sim. E deixa a gente bem, assim, gratificado em poder fazer parte dessa ajuda, né? Dessa pequena ajuda, porque é um grãozinho de areia a nossa ajuda, Aloysio. Não é nada, assim, perto do que se mais pessoas se unissem, né? Conseguiria mais e mais. E isso daí Lembrei a história da andorinha, né? Do incêndio na floresta e andorinha. Vocês estão fazendo a parte. Então, é pequeno? Sim, mas quantas pessoas estão ajudando com esse pequeno gesto? E assim, na cidade a gente sabe que tem muito grupo ajudando, muitos grupos, né? Esses grupos que a gente ajuda aí com os legumes para fazer a sopa, eles ajudam muito, eles fazem cestas básicas também. Mas a gente entende que a cidade cresceu, né? E existe uma grande quantidade de pessoas que sobrevivem, né? Porque é bem difícil mesmo, porque realmente está tudo ficando muito caro, sempre foi, né? Então, eu penso assim, sabe, Luiz? Se eu chegar com um kit, com uma quantidade de alimento ali, mesmo que a pessoa tenha um pouquinho de dinheiro para comprar, mas ela pode comprar uma roupa, um calçado, entendeu? Então é assim, porque as pessoas não vivem só de comida, não é? Com certeza. As pessoas não precisam só comer para viver bem, né? Precisa de medicamento, precisa cortar um cabelo, precisa de produto de higiene. Então, a gente ajuda com alguma coisa e se ela consegue ganhar um dinheirinho, ela pode não se preocupar com isso e se preocupar com uma outra coisa, que também faz parte da vida, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas você levou a cesta lá, mas eu vi ele estava lá cortando o cabelo. Falei, mas faz parte da vida cortar o cabelo, né? Se cuidar, né? Ter saúde, porque isso faz parte. Então, é importante também. É claro. Inês, como é que foi para vocês dar continuidade nesse trabalho, nesse período de isolamento social? Então, ficou bem ruim. A gente ficou muito chateado, porque a primeira coisa que a gente precisou parar foi as comidas que a gente fazia para entregar. A gente precisou parar porque a associação precisou fechar, com medo da contaminação. No começo foi tudo muito difícil. Aí a gente começou a fazer máscara para distribuir, ganhamos uma quantidade enorme de máscara. Aí eu fiz uma campanha, troque a máscara pelo alimento. E aí a gente parou de fazer a comida e começou a distribuir alimento através das máscaras, né? Mas aí depois também nem toda a campanha não dura eternamente. Aí a gente parou com a campanha das máscaras, né? E agora a gente está sem campanha nenhuma com essa agora que a gente iniciou essa semana, que é do Alivie o Caminho, né? Que é do calçado e dos mantimentos. Você começou a comentar sobre isso na hora que deu o corte. Então, se você puder explicar um pouquinho melhor também. A gente colocou lá no nosso grupo essa semana uma campanha que se chama Alivie o Caminho. Então, é aliviar o caminho das pessoas que estão na rua, né? Porque estão sem calçado, está com o calçado inadequado, que está muito calor, queima o pé, fica na rua. Então, a gente vai ver se a gente consegue arrecadar um pouco de chinelo ou tênis, porque eu já percebi, já abordei pessoas na rua para dar calçado e um tênis a pessoa não quis, ela quis um chinelo. Porque isso também é de cada um. Tem gente que não consegue usar tênis, né? Principalmente, às vezes, mais idosos, não consegue. Então, a gente pensou em pedir doação de chinelo e de tênis. E, assim, que esteja em
em bom estado, né? Para que a pessoa possa realmente utilizar. Porque se tiver faltando cadarço, se tiver rasgado, com o assolado caindo, aí fica difícil, né? Para a gente doar nessa situação. E se a pessoa for comprar, a gente pediu que seja numeração de 38 a 42, que é mais ou menos o número das pessoas que a gente já percebeu na rua. São os E moradores de rua. morador de rua, andarilho, ambulante, pessoas que faz malabares no semáforo. Eu acho que quando a gente perceber alguém ali com um sapato ruim, a gente já pode oferecer, entendeu? E como é que vocês fazem essa abordagem, assim? Então, a gente vai fazer ainda, né? Ah, A gente sim, começou a interessante. campanha agora. A gente começou a campanha agora, mas a gente já fez algumas abordagens entregando legumes. Conforme no caminho que a gente estava levando os legumes para alguns lugares, encontrava, principalmente esses catadores de recicláveis, né? Aí a gente parava e perguntava, né? Aí um dia eu parei lá no Vitório de Santos, estava eu com a Sônia, falei, o senhor quer legumes, né? A gente tem legumes para doar. Ah, eu quero sim. Aí ele falou assim, então eu ganhei umas laranjas, eu vou te dar as laranjas. Eu falei, não, a gente não Olha, quer não, eu faço questão. Então a gente fez uma troca, vamos dizer assim. Ele ficou muito feliz em fazer dessa forma, né? Que eu acho também isso é importante, né? As pessoas, a gente fazer a doação sem desrespeitar as pessoas, a dignidade de cada um. Também, isso também a gente tem que tomar muito cuidado. eu lembrei agora daquele fato que aconteceu, que da Fraternidade Sem Fronteira, que eles fazem aquele trabalho na África, não sei se foi na África ou Madagascar, que o grupo chegou e levou comida para a comunidade. E aí, levaram bastante comida e eles falaram assim, bom, então, ó, você guarda isso daqui para amanhã. Aí eles falaram, não vamos guardar para amanhã. Mas por quê? Porque tem gente passando fome hoje. Exatamente. Então eles iam levar para outras pessoas que estavam precisando para comer hoje, não para amanhã. Então eles não se preocupavam com a comida deles de amanhã. Amanhã é outro dia. Pensando no outro. Não pensaram em guardar. E eu lembrei disso aí que você falou, né? Dessa pessoa que quis doar a parte da laranja para vocês. Exatamente. Ele falou assim, ele se sentiu tão grato em receber o legume, que ele também tinha ganho uma laranja, ele quis repartir com a gente. Então, assim, é Sim. bonito isso, né? Isso aí é de cada um, né? É que está dentro de cada um. Com certeza. Ô Inês, se alguém quiser ajudar vocês, como é que pode fazer para auxiliar? Quais os meios que alguém pode fazer, que alguém estiver assistindo a gente, depois vai poder assistir o nosso vídeo na íntegra, nós vamos fazer as edições, os cortes aí que deu esse pequeno problema, nós vamos disponibilizar no nosso canal do YouTube. Então, como que faz para colaborar com o grupo de vocês? Tá. É assim, ó, a gente é um grupo informal, né? A gente não tem, por exemplo, no nome do grupo. Então, eu posso disponibilizar o meu Instagram para as pessoas que quiserem me mandar alguma mensagem, tá? Posso colocar o meu WhatsApp também, sem problema, para quem quiser entrar em contato comigo. E aí, se começar, de repente, concentrar muito em mim, eu vou distribuindo para outras pessoas do grupo ajudarem, entendeu? Sim. Já está conversando sobre o que cada um quer doar. Então, se você quiser... Quer passar o seu Instagram? Acho que é mais fácil, né? Porque a pessoa manda num direct para você. É selfie com Y, né? Selfiness. Ok? Ok. E depois eu disponibilizo também no link do vídeo. Facilita também para as pessoas. O meu celular... Quer que eu digito aqui? Pode digita agora mais para o pessoal ver, mas na verdade depois ele sai, né? É mais agora só para o pessoal. Depois ele sai. Mas aí depois eu deixo na descrição do vídeo, lá pelo YouTube. Então é Selfiness, SELFYNES, e o celular 16 99798 4286. É isso, né? Perfeito. Tá bom? Inês, você tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar para a gente? Eu queria acrescentar, sim, que não existe lixo, né? Não existe nada que não sirva, que tenha alguma utilidade. Então, as utilidades são desde
resíduos que a gente tem na casa da gente, como a tampinha das garrafas, que a gente encaminha para o Caibar, agora encaminha também para o Raul, para a campanha do Raul, e para vários outros locais que vendem os lacres das latinhas, enfim, roupas boas que não servem mais, podem fazer parte do bazar. A gente tem o Projeto do Bem lá no bairro do Hortências, a gente encaminha muita roupas para eles, eles fazem bazar, com esse dinheiro do bazar, eles estão construindo uma horta comunitária lá, no bairro. Então, assim, eu acho que essas ações são muito boas, né? E traz um resultado bom. Então, agora a gente conseguiu doar também muitos brinquedos que a gente recebeu. A Sônia, a nossa amiga aí do grupo, com muito capricho, limpou todos os brinquedos, lavou, penteou as bonecas, arrumou as roupas, embrulhou para presente e a gente distribuiu mais de 80 kits de presentes lá para o Projeto do Bem do Hortência. Então, a gente espera isso, né? Que a gente consiga ter um pouco de doação para que a gente possa movimentar os grupos, né? Para que eles possam ter as ações deles. Porque senão fica difícil conseguir. Então, a gente sabe que muitas vezes a gente tem coisas em casa que a gente não usa e que a gente acaba guardando e acaba nunca usando, né? Então, a gente pode estar fazendo aquela pergunta, né? Bom, eu vou pôr aqui e vou ver daqui um mês se eu vou usar. Se eu não usei dentro de um mês, é porque eu não vou usar mesmo, né? Então, dá para separar, né? Esse daqui uso só para isso, por exemplo, separa e fala, agora isso aqui realmente eu sei que eu não vou usar, então dá para a gente estar dispensando. Tem o grupo do Carlinho Aiello, que recebe também material de construção, janela, porta, etc. Ele também faz bazar, porque ele ajuda muito lá no São Rafael, também lá no bairro do Paraíso, Taquaral. né, Taquaral, lá em Rincão, e vários outros. E por aí vai, né? O grupo da fraternidade, a gente tem bastante grupo que dá para a gente, se a gente não conseguir distribuir no nosso grupo, a gente passa para os outros grupos. A única coisa, assim, que a gente ajudava bastante e que a gente, depois que a gente começou a pandemia e que a gente não conseguiu ajudar mais, foi as entidades, né? Que a gente também não poderia estar indo muito lá. Mas a gente não conseguiu mais recursos para ajudar os vicentinos. O único que a gente mantém é o Asilo Otoniel, que toda terça-feira é sagrado levar a batata doce do seu colete, né? Que é o morador lá do asilo, que ele fica esperando a batata doce dele. Então, esse daí é sagrado, o Asilo Otoniel a gente leva toda terça. E agora os demais que a gente ajudava, a Oficina das Meninas, a gente ajudava ali o Ari Bombarda, que faz um trabalho muito bonito com as crianças, né? A Oficina das Meninas faz um trabalho maravilhoso com as meninas que estão também em questões aí de vulnerabilidade social e tudo mais. E então a gente não conseguiu mais, porque ou a gente pegava o dinheiro, comprava legume e dava para sopa, ou a gente montava a cesta, ou a gente revezava. No fim, começou a ficar tão pingado, né, que a gente achou melhor focar na sopa, que foi como a gente iniciou, e as cestas. Mas quem quiser ajudar, esses grupos são bem sérios, eu já visitei, já participei, é muito bom o trabalho deles. Entendi. Então, umas amigas estão entrando aqui, a Camila Tosini, uma companheira nossa aí, está sempre junto com a gente, a Mitico esteve com a gente também, a Marina entrou também, a gente agradece a presença de vocês. Na verdade é o seguinte, essa live pelo Instagram está surgindo foi meio que no improviso, não estava previsto ser pelo Instagram, nós íamos estar fazendo essa live direto pelo nosso canal lá do YouTube, pelo StreamYard, mas deu uma série de problemas técnicos, viemos para cá, deu um probleminha também, mas depois nós vamos estar disponibilizando o vídeo na íntegra, com os cortes, né, daquela parte que deu um pequeno corte, e vamos disponibilizar também as fotos desse trabalho que o grupo Unidos contra a Fome, que a Inês participa, para que o pessoal possa conhecer. E vamos disponibilizar também os números de telefone, né, do celular, tanto da Inês como do Instagram dela, para que as pessoas quiserem ajudar de alguma forma, mesmo às vezes as pessoas de fora que queiram ajudar, tem como ajudar, né? Pode fazer um depósito em conta, tem alguma coisa disponível, né?
a gente disponibiliza uma conta do Banco do Brasil, a gente tem uma outra pessoa que tem no Bradesco, a outra tem no Santander, para não pagar taxa, né? Então, se alguém tiver Sim. alguma doação. E aí também, depois a gente pode até divulgar, a gente faz um fechamento toda semana. Eu faço um balanço de quanto a gente recebeu de doação, quanto que a gente comprou de legumes, de macarrão, de ovos, né? E vou dando baixo. Então, toda semana eu presto contas, né? Para que fique uma coisa bem, bem clara, né? Para todo mundo ver aonde que está indo aquela doação dela. Com certeza, isso é muito importante, prestar contas, porque eu falo assim, quando a gente administra dinheiro dos outros, a gente tem uma responsabilidade muito maior. A gente tem que prestar conta de cada centavo. É fundamental isso. É, isso mesmo. E o trabalho de vocês, Inês, eu falo assim, fico muito tranquilo. Toda vez que a gente, às vezes, tem alguma situação que alguém está precisando, eu já passo para a Inês. Até outro dia uma pessoa estava precisando de um berço, a Inês perguntou, já conseguiram? Aí a pessoa já tinha conseguido, falei, não, já conseguiram. Então a gente vai, né? Eu costumo dizer que nós somos todos anjos de uma asa só, né? E a gente só consegue sobrevoar, voar, né? Consegue crescer, evoluir a partir do momento que a gente se une ao outro, aí sim a gente consegue voar. Exatamente. É a união, a gente sempre coloca isso no nosso grupo, toda terça-feira eu faço esse agradecimento a todas as pessoas que colaboram, porque eu falo que eu sozinha, só ter uma ideia, eu não conseguiria fazer nada, né? Então, que graças a todo mundo que ajuda, que uns com dinheiro, outros ajudando mesmo, participando mais, né? Montando as cestas, mas não importa, é o esforço, é a união de todo mundo que faz isso possível. E assim, eu estava conversando até terça-feira com uma amiga, falei que assim, que a gente às vezes fica chateado porque a cesta ficou pobrinha, assim, sabe, fraquinha, a gente sai meio frustrada, né? Mas eu falo assim, mas é o que a gente conseguiu arrecadar, então tá bom. Mas assim, é muito gratificante quando a gente senta à nossa mesa para comer, que a gente fala assim, eu vou sentar para comer na minha casa, mas eu ajudei que algum alimento chegou para alguém. Eu ajudei. Então, isso daí que é legal, né? Né? A gente respirar aliviado com isso, né? Que eu pude fazer a diferença para alguém, né? Nesse dia. Então, isso é bacana para a gente. E a gente sabe que o retorno é inevitável, né? A gente sente uma alegria muito grande brotar dentro da gente, todas as vezes que a gente faz esse trabalho. E a gente vai se moldando e melhorando e se policiando e tentando ser justo e ser melhor cada vez mais, ser diferente, né? Crescer, isso daí, evoluir. Inês, nós estamos chegando então ao final do nosso bate-papo. Deixar você para as considerações finais, se quiser fazer alguma observação a mais. Eu acho que deu assim para estar passando para todo mundo, né, o nosso trabalho. E assim, quem tiver vontade, né, de ajudar e tá às vezes com receio, né? Porque isso muitas pessoas falam isso para mim. Falam assim: mas você sabe para quem você está entregando essa roupa, né? Aí eu falo assim: olha, às vezes a gente sabe para quem está entregando, às vezes não. Mas a gente tem uma coisa assim com a gente, no nosso grupo, que a gente fala assim: vai para quem é merecedor daquilo. Então, a gente entregou para o universo, sabe? Dessa forma. A gente entrega para aquela comunidade, a gente fala assim: que seja merecedor quem receba isso, que receba com amor, com carinho, que use, que desfrute, né? Que sinta uma energia boa, né? Recebendo isso, seja alimento, seja roupa, sapato, um utensílio, um prato, um fogão, o que for. Que a pessoa possa se sentir melhor, né, nessa vida com isso. Sim. É até a questão da esmola, né? Quando você vai dar uma esmola, mas eu vou dar esmola para a pessoa, ele vai tomar em pinga. Aí já não é problema meu. Você doou. O que ele vai fazer é problema dele. Então, a gente tem uma pessoa que a gente ajuda com cesta, né? Que ele bebe. E toda terça-feira eu converso com ele, né? E falo para ele procurar um grupo de ajuda, tal. E ele fala que ele não consegue.
né? Que ele não consegue, aí ele fala assim, mas se eu não procurar o grupo, você não vai mais me dar essa cesta? Eu falei, não. Eu falei, a cesta você vai ganhar de qualquer forma. Eu falo isso que é para você tentar melhorar. Para você, né? Para você ser uma pessoa melhor para você mesmo, porque você está judiando do seu corpo, bebendo e tudo mais. Então é assim, e é aquilo que eu falo, aí por trás da bebida dele tem uma história, né? Que é a história de vida dele, que ele não consegue superar e faz com que o vício faz com que ele esqueça. E aí o que a gente vai fazer, né? E a gente já não tem possibilidade de pegar à força as pessoas e levar, né? Aí foge um pouquinho. A gente tenta conversar, jogar uma palavra de amizade, né? Uma palavra com uma energia boa, que ele fique envolvido e que consiga se libertar disso, né? É isso que a gente espera. A Mitico colocou, doar sem julgamentos. Sim, é isso mesmo. Porque a partir do momento que a gente se desapegou, entendeu? Então a gente se desapegou, né? Então aquilo vai e a gente pede para que Deus sempre encaminhe para aquela pessoa que está precisando. E sempre encaminha, viu? Sempre chega. E a gente pensar em alguma pessoa que está precisando, já liga um. A gente estava uma época, final do ano, a gente queria montar as cestas assim, né? Com panetone, com refrigerante. A gente ganhou bastante coisa, mas ainda faltava, né? Faltava recurso para comprar mais coisas, né? E eu preocupada, vim pensativa, né, sobre isso, aí me liga uma pessoa e fala, olha, eu fiz uma campanha em São Paulo, e de um grupo que eu tenho lá, e eu vou dividir metade em São Paulo e metade com você. E doou R$2.000. Então, assim, o que eu posso dizer? Eu posso dizer, assim, que a gente está no caminho certo, que é por aí mesmo, que quando a gente pede, que Deus ouve e manda a resposta, né? E chega aí, de onde você nem imagina, né? Então, e aí veio isso daí, essa ajuda, e foi maravilhoso, né? E a gente conseguiu. Aí depois eu conversando com o Valdir, lá do Caritas, né? A gente ia comprar, a gente já tinha o dinheiro para comprar frango para colocar na cesta de Natal. Aí, seu Valdir, quanto que consegue fazer o frango para a gente quer comprar tal. Ele falou, Inê, vamos fazer o seguinte? Eu vou ver aqui, a gente vai ganhar uns frangos, vou ver se eu consigo te arrumar alguns para você pôr nas suas cestas. Falei, tá bom. Aí ele me liga e falou, ó, 60 frangos para suas 60 cestas. Aí o dinheiro maravilha, né? Outra coisa, você entendeu? Então é assim. Então, e a gente vai assim, né? Se unindo com um, com o outro e vai conquistando um pouquinho. A gente não consegue fazer muita coisa, mas um pouquinho que a gente consegue já ajuda bastante. A Mitico até colocou aqui, né? Se vocês souberem de alguém que está doando ou emprestando uma cama hospitalar, eu agradeço. A Mitico mora perto, eu não sei exatamente a cidade, mas ela falou outra vez que é 70 quilômetros de Uberaba. Qual a cidade que você mora, Mitico? Deixa eu ver se ela coloca aqui pra gente. Não é daqui da cidade. Não, a Mitico não é daqui. Entendi. Se fosse aqui, eu já poderia passar os contatos, né? Mas não é. É. Eu sei que ela mora em Ituverava, São Paulo, é isso aí. Ituverava, São Paulo? Vamos pesquisar. O que eu sei, Mitico, você está perto de São Paulo, não está? Ela em São Paulo, não, Ituverava acho que é quase divisa de Minas, acho que é. Não. Não é, né? O que eu sei é que eu já até me inscrevi para isso, né? Que o Laboratório Fleury e alguns hospitais de São Paulo fizeram grandes doações. Aqui em Araraquara mesmo, a própria Santa Casa, quando recebeu uma doação de camas hospitalares, doou bastante. Então fala para ela, né, Mitico, procura em hospitais, né, porque eles levam para arquivo morto de imóveis e às vezes acaba apodrecendo lá. Então você, como se diz, tendo isso formalizado, a pessoa, comprovando que a pessoa realmente precisa, quem sabe você consiga isso dentro de um hospital, porque eles sempre têm que trocar. E aí, essa cama que a gente ganhou, hospitalar para a menina, a Sônia e a Lucy pintaram a cama com spray, entendeu? E a gente foi lá e tá lá até hoje. E ela falou, já procurou, estão todas emprestadas.
Mas fica a dica, né? Que alguém estiver ouvindo a gente aí, Fica, depois eu tenho o contato da Mitico, se precisar, para entrar em contato com ela, a gente consegue sim alguma coisa aí, né? então, tá bom. Inês, olha, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui entre nós, nesta live do Instagram, improvisada, diga-se de verdade, né? Porque, como eu repetindo, que a gente ia fazer pelo YouTube, pelo StreamYard, mas deu uma série de problemas, mas vai estar depois da íntegra no meu canal do YouTube, a gente vai fazer a edição certinho, vamos colocar as fotos também, que a Inês passou para a gente do grupo, né? Eu vou Ah, que finalizar bonito. aqui com a minha cachorra que veio pedir a janta dela, que agora deve ser 4 horas, né? É um É, relógio. 4h35. Então, já passou já alguns minutos. Ela já veio aqui e falou: cadê minha janta? Tá Tá bom? certo, Inês, olha, um beijo de coração, gratidão pelo bate-papo, foi agradável, Foi vencemos os muito legal. percalços, né? É como o Foi Vitor muito falou, a legal. gente não desiste nunca. Não, eu falei para você, a gente não pode desistir, né? Porque só para a gente fechar isso, né? Para a gente ficar como uma dica, mas não uma dica não, porque assim, mas contar um fato que aconteceu na minha vida, muito muito importante. Foi muito importante na minha vida nessa época. Ó, nós estamos com 28 segundos restantes, só para você saber. Então tá, pensa naquilo que você quer fazer, que vem. Mas pensa assim, com firmeza e de coração aberto, que dá certo. Tá certo? É isso. Aí outra hora eu conto. Eu gostaria de deixar assim uma mensagem agora no final dessa entrevista, contando, né, falando para vocês assim, que nunca desistam dos seus sonhos, porque todas as ações que são para o bem sempre vão ser guiadas por uma força maior e vai fazer com que isso se realize. Então eu tenho um acontecimento na minha vida que foi muito marcante, né? Tenho vários outros acontecimentos, mas esse foi muito marcante em minha vida, que eu sempre tive muita vontade de ter uma escola de alfabetização de adultos. E aí eu fiquei com essa ideia, pensando, mas eu não sou professora, eu não tinha material, eu não sabia que didática utilizar para estar ensinando esses adultos, porque eu acredito que deveria ter uma didática específica, né? Porque não são crianças, né? São adultos. Então, eu estava vindo do trabalho para minha casa, pensando, muito compenetrada, pensando como que eu poderia montar uma escola e dar aula para essas pessoas, né? Abrir vagas para as pessoas para que elas pudessem pelo menos aprender a escrever o nome. E chegando em casa, eu liguei a televisão e no momento que eu ligo a televisão, aparece uma reportagem que estava passando num jornal, num canal, e fala assim: se você tem vontade de dar aulas para jovens e adultos, ligue nesse número, tem informações, etc. Na hora eu corri, peguei uma caneta, anotei o número e liguei. No que eu liguei, caiu a ligação lá em São Paulo, num local, e esse local eles tinham todo o material, todas as cartilhas, tudo muito detalhado, explicando como que eu poderia estar dando as aulas para esses adultos, né? E aí eu peguei, tinha mais um problema, porque eu tinha que buscar, essas apostilas eram muitas, e eu não tinha como pagar isso no momento, né? Era o transporte, o frete, o correio. Aí, conversando com uma amiga por telefone, um determinado dia, dias depois, e ela falou: olha, percebo sua voz um pouco triste, né? O que está acontecendo? Aí eu falei assim: eu estou um pouco chateada, porque eu queria montar uma escola, né, assim, de alfabetização, e eu consegui um material, mas eu não tenho como buscar. É lá em São Paulo, e eu não tenho como buscar esse material, e para vir pelo correio o frete vai ficar muito caro. Ela falou assim: mas onde que é em São Paulo? Que lugar que fica? Aí eu peguei e falei para essa pessoa, falei: fica em São Paulo, assim, nesse endereço. Ela falou assim: olha, que coincidência, a empresa matriz que eu trabalho fica exatamente nesse lugar. Era na rua de trás dessa empresa. Aí o motorista da empresa foi lá, buscou e trouxe tudo isso na minha mão. E a partir desse dia eu montei a escola e consegui manter essa escola por quase 3 anos. Aí depois eu precisei ter uma atividade à noite, que eu estava estudando, precisei deixar a escola. Mas foi um sonho realizado. E depois disso, choveu informações, né?
foi chegando as informações para mim, e isso foi esclarecendo, e a gente, assim, foi um sucesso. Teve alunos que entrou no ano sem saber escrever o nome e terminou o ano lendo um texto para toda a classe. Então é muito gratificante. Tudo que é do bem vai ser encaminhado e vai dar certo.